Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula do módulo O Mundo do Trabalho e a Informática. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre a evolução dos computadores, como surgiu, como os computadores trouxeram de fato para o mundo do trabalho, as evoluções que foram tragas e como tudo aconteceu. Vamos para a aula? Para começar, esse é o conteúdo que vai ser abordado em aula hoje. A gente tem aí, então a evolução dos computadores com imagem bem bacana já de cara, onde a gente tem ali, desde o começo até o final dos computadores, até a atualidade dos computadores como a gente está. E o texto diz o seguinte pra gente, que os computadores que nós usamos hoje, pode ser tanto um computador de mesa, um notebook ou até mesmo um smartphone, todos eles são considerados computadores, até por isso que teve um grande crescimento dos computadores, Qualquer pessoa hoje em dia, ou boa parte da população, tem acesso a um computador, e isso faz com que a evolução aconteça mais rápido. E esses computadores, esses dispositivos, eles passaram ao longo do tempo, dos anos, por várias evoluções. E essas evoluções, a gente destaca em 4 principais evoluções e a gente vai dar uma pincelada rápida a respeito dessas evoluções e também alguns eventos importantes, marcantes na história da informática. O primeiro evento a primeira geração que a gente tem, a primeira geração ela aconteceu de 1951 a 1959. Os computadores lá, desse início, do começo, eles trabalhavam com circuitos e válvulas eletrônicas e eles eram mais usados para questão militar, Essa era a maior finalidade deles. E alguns pontos que a gente tinha bem interessantes deles é que eles tinham circuitos e válvulas eletrônicas, uso restrito apenas para militares pelo momento que se passava. Também tinha um grande consumo de energia e problemas frequentes. Para vocês terem uma noção, nessa imagem aqui mostra um conceito geral para a gente, um computador que fez parte da história da informática, que é o ENIAC. Ele foi o maior computador já construído, ele tinha proporções gigantescas, pesava toneladas, era muito difícil de ser carregado, na verdade era impossível de ser carregado pelo tamanho que ele tinha, e esse marcou de fato a primeira geração dos computadores, que para a época já era uma novidade e tanto que o pessoal tinha à sua disposição. Então esses foram as marcações que a gente tem dessa primeira geração de computadores. A gente pode considerar então mais computadores para uso militar e com um tamanho muito grande e um poder de computação muito baixo para a época. A gente tinha antes muito volume e pouco poder de processamento. Hoje está ao contrário, a gente tem pouco volume e muito poder de processamento. A gente vai falar um pouco mais sobre isso também mais à frente. Logo em seguida, a gente tem então a segunda geração. A segunda geração, ela começa em 1959 e vai até 1965. E o que se destaca nessa geração? Ainda com diâmetros muito grandes, porém menores do que a geração anterior, já estava um pouco mais compacta. Os computadores da segunda geração funcionavam por meio de transistores, os quais substituíram as válvulas, que eram maiores e mais lentas. Isso deu um avanço muito grande na questão da informática, até mesmo em custos, O computador se tornou um pouco mais barato e mais acessível aos países, às pessoas que realmente usavam o computador naquela época. E nesse período já começou a se espalhar o uso comercial. Antes, o computador, no começo mesmo do computador, não se tinha a ideia de que qualquer pessoa poderia ter um computador em casa. Antes era muito fechado, todo mundo pensava que o computador era só para grandes empresas, grandes organizações, para governos, para pessoas, ou redes de pessoas que trabalhavam com grandes volumes de dados. E acaba que hoje em dia todo mundo tem um computador, Então, por aí vocês têm uma noção. Aqui também a gente fala a respeito dos pontos a ser considerados. Então, na segunda geração, o uso já era comercial, os computadores eram grandes e mais lentos, do que a gente tem hoje. O uso de transistores, que foi um grande diferencial, e problemas frequentes, até porque o pessoal pegava não que os computadores da primeira geração não tivessem, mas os da segunda geração ainda continuavam com os problemas frequentes. Imagina você que está aí agora vendo esse vídeo no seu computador, no seu telefone. Está no meio do vídeo, ele para. Você tem que esperar ele se resfriar, tem que trocar uma válvula, um transistor.
Isso não é nada prático, né? Lá no começo da computação, esses e outros problemas eram muito comuns, era muito natural que acontecesse. Aí a gente entra já agora na terceira geração. A terceira geração ela teve início em 1965 a 1975. Foi uma década ali, então, dessa terceira geração. Os computadores da terceira geração, eles já funcionavam, né, por circuitos, já era um pouco mais interessante, era um pouco mais tecnológico, digamos assim, e esses circuitos integrados, eles faziam ali a substituição dos transistores e já também reduzia muito o custo do desenvolvimento do computador, o que tornava mais acessível ainda os computadores, onde de fato a galera começou a vender computador até digamos assim, de uma forma muito explícita, né? A galera já começou a ver que dava para mais pessoas terem computadores em casa. Nesse período também, que os chips, né, foram criados e a utilização do computador pessoal começou, como eu expliquei para vocês. Com a implementação dos chips, a retirada também, né, dos antigos componentes, isso fez com que se popularizasse ainda mais o uso do computador. Um ponto bem interessante dessa geração também, da terceira geração, é os circuitos integrados, que antes não tinha, a diminuição considerável do tamanho, até porque se a gente comparar aqui, ó, o ENIAC, que foi o primeiro computador, com o da segunda geração já é um pouco mais pequeno, comparado com o da terceira geração é estupidamente menor, né? Então isso já tem uma grande diferença também. Aqui na terceira geração já temos também agora uma maior capacidade de processamento e, de fato, os computadores pessoais. Essa que é a grande diferença, digamos assim. E então a gente chega na quarta geração, que teve início em 1975 e ela se consolida até hoje, nos dias atuais. E a gente vai ver daqui um pouquinho que não é bem assim. Mas vamos lá, vamos pensar aqui. Com o desenvolvimento da tecnologia da informação, os computadores diminuíram de tamanho, aumentando a velocidade e a capacidade de processamento de dados. São incluídos os microprocessadores com gasto cada vez menor de energia. Aqui a gente começou a economizar tanto no material, na obra-prima de se construir o computador, quanto também na manutenção desse computador. Antes, para se ter um computador como o ENIAC, você tinha que ter quase que uma mini usina de energia para que você conseguisse fazer ele funcionar. E agora já não precisa mais disso, é uma coisa mais simples. Nesse período, mais precisamente a partir da década de 90, há uma grande expansão dos computadores pessoais. Nessa época, a galera já começou até a divulgar nas TVs, nos meios de comunicação, já viram que o computador ele tinha, né, o potencial para estar em mais lugares, em todos os lares do mundo, né, não só do Brasil, mas no mundo também, e já se viu comercialmente falando o potencial da tecnologia a partir da década de 90. Nesse ponto, na quarta geração, os que a gente tem que se considerar é o seguinte: os softwares integrados. Então, até no momento, a gente não tinha softwares, não tinha programas como, por exemplo, o Word, o Excel, o PowerPoint, não tinha o YouTube, não tinha nada disso. A partir da quarta geração que se começou a utilizar de fato isso. Então, a gente tem os softwares integrados, os processadores de texto, que no caso seriam o Word, pode ser também o Writer, pode ser diversos, na verdade, editores de texto, né? Também foi dado início às planilhas eletrônicas, né, que hoje em dia a gente está tão habituado a ver, como o Excel, o Calc e outros tantos aí. Também deu entrada nos gráficos, não só gráficos matemáticos, mas sim gráficos, né, imagens, o que vocês estão vendo na tela. Um botão, um texto, essa imagem gráfica que você vê agora. Até porque, antes da quarta geração, todo tipo de resultado, todo tipo de visualização que você tinha no computador era texto. Você não tinha elementos gráficos como a gente tem hoje. Não tinha botões, não tinha imagens, não tinha cores. O máximo que você tinha ali era linha de código mesmo, que fazia o computador funcionar. A partir dessa geração também se teve todo esse ganho que não se tinha antes. E uma coisa bem legal também, que a gente a partir desse ponto começamos a trabalhar com bancos de dados e gerenciadores de comunicação. Mais à frente a gente vai começar a entender o que é o banco de dados, o que são esses gerenciadores de comunicação que são utilizados até hoje e não tem nem intenção de morrer. Realmente é uma tecnologia que veio para ficar e cada vez mais melhorar e crescer, né?
Ó, também tem um ponto bem legal que fala pra gente que é o seguinte: alguns estudiosos preferem acrescentar a quinta geração de computadores, né? Que são os supercomputadores, que, como por exemplo a NASA, grandes instituições utilizam para desenvolver suas aplicações, inclusive na área da robótica e da internet, que é um grande diferencial que a gente tem agora. Então aqui a gente consegue ver, por exemplo, ó, lá de 1960 a 2015, olha a diferença de tamanhos, né? E o quanto ficou mais fino. Antes a gente tinha um computador gigante, grosso, pesado. Hoje ele cabe na palma da sua mão. Simples assim. Alguns eventos também bem importantes que marcaram essas décadas, né? Primeiro é o nascimento do ENIAC, lá em 1946. Então tem aqui falando que o foco dele era para desenvolver tarefas específicas, como cálculos, tá? Sempre voltado para isso. Então tem lá a imagem de uma pessoa manipulando o ENIAC. Depois disso vieram os transistores, né, que a gente falou lá na segunda geração, que facilitou um pouco na questão do custo e da velocidade do computador. Depois veio os circuitos integrados, né, que já começou a dar uma aparência mais com o que a gente vê hoje dos computadores. O mouse foi criado lá em 1968. Temos até uma imagem aqui do primeiro mouse que se foi criado. Ele era de madeira, uma bolinha que tinha ali embaixo, e o conector dele também era bem diferente do que a gente está habituado hoje, né? E tá aqui as informações. Aí uma coisa bem legal é que o nome dele era Bug, não era mouse. Depois da década de 80 que ele ganhou o apelido que a gente conhece até hoje, que é o de mouse. Depois do mouse também a gente teve os microprocessadores lá em 1971, que foi lançado. Esses microprocessadores, eles fizeram com que a indústria avançasse bastante também, reduzindo ainda mais os custos e conseguindo fazer produções em larga escala de computadores, o que alavancou as vendas de fato. A gente teve depois o Altair, que é um microprocessador, né, do computador pequeno para a época. Essa máquina abriu caminhos para a revolução dos computadores pessoais. Essa máquina que vocês estão vendo aqui é um computador, o primeiro computador pessoal, digamos assim. Ó, em 1975 a gente teve também o lançamento da Microsoft. Você que está aí, você conhece o que é a Microsoft? O que essa empresa faz? Se não, esse programa que eu estou utilizando aqui para mostrar para vocês, o Word, que é de edição de texto, foi lançado e foi criado pela Microsoft. Assim como o Excel e como diversas outras tecnologias, como o PowerPoint também, que são desenvolvidas pela Microsoft. É bem bacana quando você começa a entender a grandeza, né? E aqui fala também a respeito de quem criou, né, a Microsoft, que é o Bill Gates. Eu acho que todo mundo já ouviu falar sobre o Bill Gates, pelo menos em um filme, em algum ponto, na notícia. E o Paul Allen. Os dois foram os dois criadores que começaram a trabalhar com a linguagem BASIC lá atrás, lá no Atari. Lembra que, nota aí, ó, lembra, ó, os dois aqui, ó, um com o outro. O pessoal trabalhou em um ano nesse microprocessador e logo em seguida já abriu a empresa deles. Depois vemos o lançamento da Apple. Ela foi lançada também lá em 1977. Depois, em 1981, foi lançado o disquete. Eu acho que talvez você que está vendo esse vídeo agora, você já viu o disquete? Conhece um disquete pessoalmente ou não? Comentem aqui pra gente no vídeo, tá? Se vocês conhecem, se já viram um disquete. Também tivemos um outro computador, um outro lançamento que foi um divisor de águas, na verdade, que foi o IBM PC. Esse computador, o preço de venda dele na época era de $2.820. Era muito alto. E na época, em 4 meses, foram vendidas 35 mil unidades deste computador, o que mostrou o potencial dos computadores, né, do uso pessoal. Também teve o Xerox, que muitas pessoas acham que Xerox é só de impressão, né? Mas não, a Xerox é uma empresa que fabricava computadores também, e ela desenvolveu o primeiro computador deles lá em 1981, e esse já tinha um mouse um pouco mais preciso, porque aquele primeiro mouse que a gente viu, ele não era nada preciso, como a gente tem hoje. Depois viemos em 1984, a Apple lançou mais um computador, agora já com interface gráfica, uma coisa um pouco mais bonita, colorida, já chamava mais atenção. E em 1985, os disquetes foram, né, aposentados e nasceu uma outra tecnologia que era o CD-ROM, que foi também um divisor de águas, você poder armazenar mais coisas em um espaço menor do que era no disquete, né? Então foi um grande divisor.
E aqui no nosso exemplo, o último componente que a gente tem, né, é o iPod, que lá em 2001 que foi lançado e que revolucionou toda a indústria da internet, da música e também dos dispositivos, né, trazendo um dispositivo móvel que caberia na palma da mão e que teria acesso à internet. Foi um grande divisor mesmo do mundo da informática, de tudo que a gente conhece hoje. Então, até aqui, nesse ponto em 2001, foi essa grande sair do zero, né, construir um computador gigante e chegar na palma da mão. A partir de 2001, vocês já sabem muito bem, né, cada vez mais computadores e dispositivos menores e com mais processamento, com mais poder ainda. Essa que é, na verdade, né, o grande objetivo da informática. E por fim, aqui ainda fala pra gente, que o desenvolvimento dos computadores vem crescendo dia a dia, a tal grau que é quase impossível mencionar todos os avanços que alcançamos nos últimos anos. Trabalhar na área de informática não é fácil por conta disso. Você sempre está em atualização e sempre está desatualizado. A gente pode estar mostrando uma tecnologia nova para vocês agora e nesse momento está sendo lançada uma outra tecnologia mais avançada. Isso também é um ponto muito positivo. A área de informática ela cresce tanto por conta disso, pelo seu tamanho, né? Por quantas pessoas que estão inclusas nesse projeto. E a cada dia os computadores são de menor tamanho e custo, o que ainda levam a mais pessoas. Em um futuro, se poderá chegar à construção de robôs que podem ser capazes, né, de aprender e interagir com o ser humano. Já pensou você interagir com um robô, com uma máquina, poder conversar, a máquina simular sentimentos? Olha que louco! E isso é uma coisa que a informática pode entregar pra gente. E aí, pessoal, gostaram do conteúdo? Gostaram da aula? O que vocês acharam? Não esqueça, já de ir aí no botãozinho de curtir, seguir o nosso canal e também comentar o que vocês acharam dessa aula. Eu vou deixar aqui também, para encerrar essa aula de hoje, um link bem legal, eu vou deixar na descrição daqui do nosso vídeo, que é esse do site do blog Diferencialt, isso, acho que é isso mesmo, que fala sobre as 7 novidades de TI lá em 2019, mas que ainda está bem atual. Vou só pontuar para vocês aqui. O primeiro é a internet das coisas, que também veio para mudar tudo como a gente encara a informática, a gente poder usar, comunicar dispositivos diferentes. O segundo que é a inteligência artificial, aí isso daqui é o futuro, é o grande futuro. Machine Learning, aprendizagem de máquinas. Você ter um computador que sabe, né, que ele é autodidático, ele aprende sozinho. Olha que bacana. Isso também é algo que está aqui, viu? Não é algo distante, não. É algo tangível. A gente já tem exemplos disso. Automação de processos robóticos, né? Isso daqui, por exemplo, em uma indústria que constrói carros, tem pouco trabalho manual. A maioria é tudo automatizado. E isso tem um crescimento muito grande ainda pela frente. Blockchain, que em relação à maioria das pessoas conhecem com os termos, fazem a criptomoeda, né? A gente que nunca ouviu falar da criptomoeda aí, que cresceu bastante. Também temos o Edge Computer. Esse daqui é um termo bem legal, que é soluções oriundas da computação em nuvens. Também é um termo que está muito na atualidade. E a realidade aumentada, a realidade virtual, que também tem crescido cada vez mais com jogos como, por exemplo, Pokémon GO, que trazem, né, essa sensação que você está realmente no ambiente, mas de uma forma virtual, até mesmo em ambientes fictícios, que é bem bacana. Então, é um artigo bem legal, aconselho que vocês façam a leitura dele, vou deixar o link aqui e recomendo que vocês saibam ainda mais, tá bom? Bom, pessoal, comentem então o que vocês acharam dessa aula, espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na nossa próxima aula a respeito do mundo do trabalho e a informática. Muito obrigado pela participação de cada um e até a próxima aula.